Olá, grande parte dos avanços na medicina cirúrgica, se deveu a evoluções da anestesia. A anestesia nos permitiu eh, ampliar muito a nossa gama de tratamentos, né? E a anestesia hoje, eu acredito que esteja cada vez mais moderna, né? Evoluímos muito do, da anestesia com éter para o que nós temos hoje. E eu, como cirurgião, ainda percebo eh, muitos temores nos meus pacientes relacionados à anestesia. Então, para falar aqui hoje conosco sobre eh, anestesia, técnicas possíveis e anestésicas, segurança do ato anestésico, a importância da consulta pré-anestésica, entre outros assuntos, está aqui ah, uma querida amiga, anestesista Karen Elisa Shames, anestesista do Hospital de Caridade. Karen, se eu errei teu nome no fim das contas, Tá tudo certo, tá tu me tudo desculpa. certo. Muito bem-vinda. Muito É um obrigada. prazer falar contigo nesse bate-papo aqui. Queria começar falando sobre isso. Os pacientes chegam no consultório com a gente explica uma cirurgia que vai ser uma cirurgia super complexa. O paciente diz que não tem medo nenhum dessa cirurgia, mas o medo dele é da anestesia. O que tu tens para tranquilizar esse povo? Em realidade, isso é um tabu muito antigo, né? E ainda persiste. O medo da anestesia. Eu disse, olha, você devia ter medo do cirurgião, a gente não corta, né? A gente faz dormir. E hoje faz dormir com muito mais segurança. Eu sou anestesista há 37 anos e vou dizer que a anestesia que eu fazia o ano passado já não é mais a mesma que eu faço hoje. Porque hoje eu faço melhor do que o ano passado, porque as drogas evoluem, as técnicas evoluem, os ambientes evoluem e a gente consegue fazer, nós conseguimos fazer isso com muito mais segurança e tranquilidade. E o preparo para os procedimentos também evoluiu muito, né? Então, o anestesista conhece mais o seu paciente e o paciente passa a conhecer também mais dos procedimentos aos quais ele vai ser submetido. Essa rotina, então, do médico anestesista, de antemão, saber mais do seu paciente, isso envolve, então, uma consulta pré-anestésica. Às vezes o paciente acha que é desnecessário, mas vai ser uma cirurgia pequena, para que eu vou consultar com o anestesista antes? Então, eu queria que tu reforçasse tudo que se faz e qual a importância dessa consulta pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica, não muito tempo atrás, era feita à beira do leito, na véspera da cirurgia. Então, o paciente internava na véspera do procedimento e era avaliado à noite, normalmente, pelo anestesista de plantão. O sistema de saúde não acompanhou o número de procedimentos hoje necessários e o que passou foi otimizar as internações, passando para que essas internações, na maioria, na grande maioria, ocorressem no dia da operação. E para que isso fosse feito de uma forma segura, instituísse então uma anestesia, uma consulta pré-anestésica em consultório. Então, o maior número possível de procedimentos com anestesia, com consulta prévia no consultório, faz com que o desfecho seja melhor para o paciente. Então, no que compõe essa consulta pré-anestésica? Nós vamos avaliar o paciente em relação às suas doenças, às suas comorbidades, às suas medicações, ao seu estado físico e, a partir disso, fazer um planejamento do seu procedimento anestésico para a cirurgia ao qual ele vai ser submetido. Isso otimiza o tempo do paciente no hospital, faz com que o número de procedimentos suspensos seja minimizado, melhora o retorno em questões de tempo do paciente às suas atividades laborativas, à sua vida usual, e faz com que todo o procedimento seja mais seguro também. Excelente. Então, é, faz parte então de um protocolo de segurança, um protocolo de cirurgia segura, um protocolo de bom atendimento desse paciente, né? Ele está muito mais seguro se for mesmo, já desde antes.
E é o momento também de vocês, né, que vão se submeter à cirurgia, tirar todas as suas dúvidas, né? E até eventualmente entender qual tipo de anestesia que provavelmente vai ser melhor para você, né? Eu acho que essa é uma das questões ali na consulta pré-anestésica também já vai se provavelmente se definir ou se guiar qual o tipo de técnica anestésica mais provável para aquele caso. Quais os tipos de técnica anestésica e quando que se opta mais por um por outro? Tem procedimentos que pode ser adotado tanto um quanto o outro, com vantagens e desvantagens, né? Eu acho que eventualmente até o paciente pode ter uma preferência. E como funciona isso, Karen? É assim, o tipo de anestesia vai depender do tipo de procedimento, tipo de cirurgia. Então, assim, para procedimentos pequenos, pode-se optar por uma sedação, ou por uma anestesia local, ou por uma anestesia geral com drogas de ação rápida, né? Para procedimentos um pouco mais longos e que tenham mais dor, por exemplo, pode fazer uma anestesia combinada, onde se combinam por um bloqueio anestésico, que é a infiltração de nervos periféricos ou centrais, junto com a anestesia geral e a anestesia geral propriamente dita, né? Que o paciente dorme, não vê nada, quando acorda, tudo já aconteceu, né? Então, a escolha da técnica anestésica é sempre do anestesista. A gente, quando tanto faz, quando elas são indiferentes, quando puder haver a escolha do paciente, o paciente até pode optar. Mas a escolha final da melhor técnica é do anestesista e ele vai expor ao paciente: olha, para o seu caso, eu recomendaria tal e tal coisa, ou eu faço uma coisa, quem sabe a gente faz uma anestesia geral, que o senhor acorda e já vai embora. É muito importante saber onde é o domicílio do paciente, se é perto, se é longe, para saber se eu vou poder liberar esse paciente logo, se eu vou precisar deixar ele um pouco mais de tempo, porque se a pessoa mora lá numa cidade distante, de Florianópolis, por exemplo, mora em Bom Retiro, e foi uma cirurgia que eu tenho a possibilidade de sangrar, né, no pós-operatório, e eu vou deixar esse paciente mais tempo conosco na sala de recuperação. Então, isso tudo depende do procedimento e do paciente, porque o paciente às vezes também não quer ver nada. Então, às vezes o procedimento é pequeno, mas para ele é recomendado uma sedação um pouco mais pesada, um pouco mais forte. O que eu acho sempre importante é orientar esse paciente, ele saber a que anestesia ele vai ser submetido, ou as possibilidades, ele se sair do consultório esclarecido e seguro. E seguro, saber que ele vai ter do seu lado um profissional o tempo inteiro para cuidar dele durante o procedimento cirúrgico. Então, tu já entrasse num ponto aqui que é importante, né? Então, o ato anestésico, ele tem começo, meio e fim, e, quer dizer, o anestesista, ele tem que, o paciente ter a segurança que o anestesista vai ficar cuidando dele no começo, no meio e do fim. É um ato anestésico, um anestesista, é isso? Sabe que, e além disso, um anestesista atento. Eu costumo dizer que a anestesia é que nem leite. Você está olhando o tempo inteiro. A hora que tirou o olho, o leite derrama, ferveu. Então a gente não tira o olho, né? A gente fica muito atento. Então é o tempo inteiro cuidando daquele paciente e um anestesista para cada paciente. Então não existe anestesiazinha. Todo paciente é um paciente importante e que merece o respeito da sua atenção integral durante aquele tempo. E o, o pós-anestésico, então a pessoa acorda, tem pessoas que se submeteram pessoas de mais idade, normalmente, né, que se submeteram a atos anestésicos há anos atrás e tem essa memória de ter acordado é, com, é, com algumas alterações que talvez hoje não sejam mais assim, né? O anestésico melhorou muito a capacidade da pessoa
Quer dizer, a pessoa acorda melhor hoje em dia do que no passado? A gente acorda perguntando ao paciente: o senhor sabe onde é que está? Sei. O senhor sabe o seu CPF? Sei. Às vezes ele diz o CPF, a identidade. O senhor sabe a senha do banco? Aí ele olha assim: não vou dizer. Ou seja, muito bem. Então, os pacientes hoje têm uma que a gente chama de ressaca muito pequena. Vomitar no pós-operatório é provável, mas cada vez mais incomum. Aquelas dores lancinantes que se tinha conta na recuperação, a gente não vê mais paciente gritando de dor. Isso não existe. Isso e não existe e hoje é inaceitável. As drogas estão extremamente seguras, rápidas, eficientes, menos tóxicas, menos danosas e as cirurgias se tornaram muito confortáveis. E os pacientes têm mais segurança nisso, porque a gente diz assim: quanto tempo faz que o senhor não ouve que fulano morreu, que alguém morreu de anestesia? Antigamente era muito comum, né? Ah, choque anafilático, gente, é extremamente raro. Então é muito seguro. E se você tem um bom anestesista do seu lado, fica mais seguro ainda, né? É muito tranquilo. Pós-operatório hoje é um setor do centro cirúrgico que infelizmente ainda os convênios não pagam, é difícil remunerar um anestesista para ter ali o tempo todo, mas nós já conseguimos enfermeiros, especialistas e enfermeiros formados mesmo que tomam conta dessa área. A monitorização obrigatória para pós-operatório ficou ampla e segura, então assim é um setor que é o calcanhar de Aquiles do anestesista normalmente, porque às vezes ele faz uma anestesia, o paciente vai para lá e a gente vai fazer outra anestesia e o paciente continua lá. Então, para que nós consigamos manter esse paciente lá com segurança, ele tem que ir para lá muito bem. Então, enquanto ele não vai para a recuperação, é porque ele está na sala e está sob a atenção do anestesista. Então, ele só vai para lá quando a gente tem certeza de que ele está muito bem para ficar aos cuidados da enfermeira. E só sai de lá quando ele estiver muito bem para ficar ao cuidado do familiar num quarto ou numa enfermaria. Quando é que ele não vai para ali? Quando ele vai para a UTI. Existem procedimentos que são mais complexos e que o pós-operatório vai imediatamente para a UTI. Então, no hospital que eu trabalho, graças a Deus, tem um canal direto, né, que é um elevador dentro do centro cirúrgico que leva para dentro da UTI, dentro da unidade coronária. Então, esses pacientes não passam pelo pós-operatório, mas eles vão completamente monitorizados, as pessoas de UTI são capacitadas para fazer esse segmento também, então E vocês tudo acompanham, quer dizer, vocês anestesistas entregam o paciente médico a médico. para o intensivista, né? Médico a médico Nesse faz caso. relatório, descreve todo o procedimento, mostra para a enfermeira todos os curativos, drenos, mostra tudo, descobre o paciente e mostra onde estão os curativos, os drenos, os acessos venosos, para que não exista erro, né? E Eu- tem o paciente que vai embora para casa, isso eu né? queria conversar contigo, desse paciente ambulatorial. Quais os cuidados para esse paciente? Existem alguns critérios para que ele seja incluído na gama dos pacientes ambulatoriais. São pacientes que a gente chama de ASA 1 e 2, que são pacientes com poucas comorbidades e que não têm muitas doenças graves e que podem retornar para casa depois do procedimento. Então, assim, não se aplica para todos os pacientes, né? Principalmente procedimentos mais complexos. Esses pacientes todos têm que ter um acompanhante adulto responsável para levá-los para casa. Existe uma diferença de alta para casa e alta para a rua. Dependendo das drogas que a gente usa, nós usamos, elas permitem muito a alta para casa, que vai ao cuidado do familiar, tal. É aquela pessoa capaz de realizar atos simples, como abotoar uma camisa, amarrar o tênis, andar em linha reta, né? Ela sai bem, sai sem dor, sem estar vomitando, sem nada, e o familiar leva para casa. Contudo, a recomendação é que nessas primeiras 24 horas o paciente não faça nada de muito importante em termos de negociação, papéis. Então, eu sempre brinco, não casa, não separa, não vende, não compra, porque nessas primeiras 24 horas você está suscetível a algumas drogas anestésicas e muitas delas provocam amnésia.
amnésia até anterior ao procedimento cirúrgico, como é o caso do midazolam, que faz uma amnésia anterógrada, que a gente chama. Então, a alta para a rua normalmente se dá depois de 24 horas. Quer dizer, o paciente foi para casa, mas ele está apto para sua vida laborativa no dia seguinte. Perfeito. Na verdade, é uma coisa que se almeja, né? Da pessoa não se lembrar, não achar que foi nada ruim e tal. Então, A coisa ruim é que ela não lembra que o anestesista foi uma pessoa muito legal. Então, estava ali cuidando dela o tempo todo. Não, às vezes não lembra nem quem foi. Tem ainda, Karen, tem cabimento, ou tem locais que pode acontecer, e tu acha que o ato anestésico ser feito por não anestesista, isso no passado estava lá, quer dizer, se fez muito, né? O médico operando e a freira até que às vezes Vou te fazer uma outra pergunta. Você gostaria de ser operado por uma pessoa que não fosse anestesista? Anestesiado por uma pessoa Olha, de jeito que nenhum. não fosse... É assim. Então, assim, não tem cursinho de anestesista. Nós podemos nos valer de profissionais muito capacitados para nos auxiliar. Então, uma boa auxiliar de anestesista faz muita diferença no procedimento de uma intubação difícil, num acesso difícil, num posicionamento mais complicado. Então, tem pacientes que vêm com o queixo colado no tórax, você não sabe nem como é que vai fazer para intubar. Paciente que não deita, paciente que não consegue posicionar para um bloqueio. Então, essas pessoas nos auxiliam muito e nós não fazemos nada sozinhos. Mas eu acho que cada um com a sua competência, né? E essa competência tem degraus, tem escadas, tem passos a serem seguidos para se poder fazer a mesma coisa. Cara, alguma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos espectadores? Eu penso assim, ó, que quando eu vou escolher qualquer coisa, quando você vai escolher qualquer tipo de serviço, nós nos guiamos por recomendações. E hoje é tão fácil, né? Escolher um lugar adequado para fazer um procedimento, uma clínica adequada para fazer um procedimento. E me dói muito ver que as pessoas às vezes se entregam aos números, ao preço, né? Então, assim, por uma falta de informação, por uma falta de pesquisa mesmo, às vezes não procuram as pessoas certas. E isso tende a mudar. Mas a anestesia, felizmente, ainda é uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Anestesia tem muitos cursos de educação continuada, a grande parte dos profissionais continua em treinamento e eu acredito que você pode confiar até de olhos fechados. Karen, muito obrigado, prazer falar contigo. Muito Tá? obrigada, adorei o Excelente convite. entrevista. Muito obrigada, muito obrigada. Muito legal. Então esse foi mais um episódio do Sua Saúde, podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Todas as semanas você pode ver conversas como essa no canal do YouTube do SCC do SBT. Até a próxima e esteja atento aos cuidados com sua saúde.